Mateus capítulo 16, verso 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. E pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nesta manhã pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha ungir a boca que fala, o ouvido que ouve, o coração que medita, Senhor. Que o Senhor nos revele, Senhor, Teu mistério, Senhor, aquilo que o Senhor tem no coração, que o Senhor fale conosco aqui nessa manhã, Senhor. O Senhor cumpra o Teu propósito aqui, Senhor, e edifique as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, nesta manhã, se vocês tiverem assim alguma direção específica, a Tilza disse que o tempo vai ser mais longo, né? Na verdade, eu li esse texto aqui e queria compartilhar um pouco sobre ele. A gente pode continuar falando uma coisa ou alguma outra direção que vocês tenham tido. Alguns irmãos colocaram várias questões sobre ser guiado pelo Espírito, sobre o reino, né? Então a gente tem a liberdade, não precisa ser da maneira que o Senhor está me conduzindo aqui, né? Mas eu queria partilhar um pouco sobre esse texto aqui, né? Quando Jesus, né, levou os seus discípulos, né, lá na região de Cesareia de Filipe, né? Não sei se vocês conhecem um pouco lá da geografia, do que é lá na região de Israel, mas essa região de Cesareia de Filipe, quando eu fui lá com os irmãos, né, com o irmão Cristo, eles fizeram uma viagem lá, toda viagem, eu não tinha muita vontade de conhecer assim, lugar nenhum no mundo, a não ser lá em Israel, né? Tinha muita vontade de conhecer lá, e o Senhor me deu essa oportunidade, né, de viajar com os irmãos lá. Foi uma viagem única. E de tudo que eu vi lá na terra de Israel, nós vimos tudo
com exceção da região mediterrânea, que não deu tempo. E esse lugar aqui de Cesareia de Filipe foi um dos lugares que mais me impressionou, juntamente com o Jardim do Túmulo, né? Onde tem lá uma escavação que os irmãos da Inglaterra fizeram, né? E preservaram o lugar, porque no lugar tradicional, né, onde eles consideram, né, que era o Calvário, o sepulcro, eles fazem destroem prédios, então você não vê nada, né? Você chega lá, vê um altar no sentido que os homens consideram que deve ser, então não dá para você sentir nada. Mas nesse jardim, os irmãos da Inglaterra gravaram ele e tal, e tem a escavação lá na rocha e uma portinha, né, dizendo assim, ele não está aqui, ele ressurgiu, né? E realmente, assim, o dia que nós fomos lá, estava uma manhã, assim, maravilhosa, como hoje, assim, é um lugar muito florido, né? E isso me chamou muita atenção, né? Em relação ao que eu tinha no meu coração quando eu estava lá, né? Por onde o Senhor andou, que ele não estava mais lá. Isso para mim ficou muito claro. Eu não tenho vontade de ficar voltando lá ou conhecendo lá, né? Então, esses dois lugares foi o que mais tocaram no meu coração, né? Esse Jardim do Túmulo, com essa escrito lá na porta. Talvez vocês já tenham visto fotografias, né? Bastante comum, né? Então, ele não está lá. E lá nesse lugar, em Cesareia de Filipe, fica ali abaixo do Monte Hermon, lá no norte de Israel, rumo às colinas de Golã, né? E tem uma rocha muito grande, uma rocha, uma pedra enorme também. Eu tirei até fotografias de alguns lugares, esse foi um deles, né? E então essa rocha enorme que tem lá, ela tem uma espécie de uma fenda, né, natural, e ali as águas, as neves derretidas do Monte Hermon, né, elas descem pelas encostas e nascem ali. Ali então é a nascente do Rio Jordão, né? Nesse lugar. É um lugar também muito impressionante, muito maravilhoso. A gente vê que os lugares que o Senhor escolheu, né, para nos trazer algumas revelações especiais, eles são muito significativos, muito interessante mesmo. E ali então você vê aquela água pura, no lugar que os turistas vão, né, conhecer o Rio Jordão e tal, lá para baixo, onde é que eles falavam que João ministrava. Você vê que a água já está meio barrenta, aquela coisa já meio assim, né? Mas lá onde que nasce, né, é aquela água pura, né? Tipo essa água que a gente bebe aqui em Tapejara, não está falando com o irmão Benhur, que a água lá na casa dele é diferente, né? Não é, Bíblia? É uma água muito cristalina, né? Muito pura. Então lá na nascente do Rio Jordão é assim também. E a gente fica vendo, assim, é claro que isso é uma ilustração, né? Como que a coisa nasce pura, né? E à medida que vai descendo, ou que o homem vai acrescentando alguma coisa e tal, aí lá embaixo você já vê aquela água meio barrenta, meio misturada. E quando a gente olha a história, né, da cristandade, tudo que fizemos de alguma forma, que nós estamos incluídos nisso, né, com o testemunho do Senhor, de alguma forma como que vai ficando barrento, né? Mas ali o Senhor chamou os seus discípulos e levou-os nesse lugar, né? E alguns irmãos entendem, pelo menos os irmãos que nos estavam orientando, né? Um era o irmão Christian, o outro era o irmão lá da Inglaterra, né? E esse irmão era o dono da agência de turismo que nos serviu lá. E é um irmão erudito também, tanto é que o irmão Christian deixava ele falando, ele partilhando durante o dia, e só à noite, então, que o irmão Christian partilhava. O irmão já cansado, com sono, depois de andar o dia inteiro, né? O irmão Christian até meia-noite, né? Uma maravilha. Mas aí nesse lugar, então, muitos irmãos entendem que foi ali que o Senhor, diante dessa rocha enorme, que o Senhor levou os seus discípulos, né? E realmente é um lugar impressionante. Então, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, e ali nesse lugar, ele interrogou os seus discípulos, dizendo, e a pergunta que o Senhor fez para eles foi assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa foi a pergunta que Jesus fez para eles lá.
que os homens dizem? Quem que os homens dizem que é o Filho do Homem? Aquele que se tornou o Filho do Homem. O que os homens falam sobre ele? Essa foi a pergunta. E a resposta foi assim: uns dentre os homens dizem que é João o Batista, outros o Elias, e outros Jeremias, e outros, ou algumas, dizem que ele é um dos profetas. Nós falamos no primeiro dia sobre aquele cego lá do capítulo 9 de João, né? Que ele foi curado da sua cegueira, né? O Senhor fez lodo, colocou nos olhos dele. Tem alguns irmãos que entendem que ele nem tinha o globo ocular, colocou aquele barro lá, não importa os detalhes. Ele foi no tanque de Siloé, lavou e voltou vendo. E ele começou a responder aquelas perguntas, até dizer que Jesus era um profeta, né? Então veja, isso era o que os homens falavam sobre quem era o Filho do Homem. É o João Batista que voltou, que o Herodes mandou cortar a cabeça, é o Elias, é o Jeremias, é um dos profetas. Essa era a visão que os homens diziam sobre o Filho do Homem. Tantas coisas os homens dizem sobre o Filho do Homem, né? E aí o Senhor perguntou aos discípulos, perguntou aos seus discípulos: nós somos os discípulos do Senhor. E vocês? Quem dizem vocês que eu sou? E é interessante, né, esse eu sou, né? O nome do Deus de Israel, tal como ele se revelou a Moisés lá na sarça, né? Todos conhecem lá em Êxodo capítulo 3, né? Moisés, depois de ter vivido 40 anos no Egito, né? E ter se julgado, né, capaz de libertar o povo de Israel, foi lá na força do seu braço, né, para libertar o povo. E aí depois ele teve que fugir, ele matou um egípcio e teve que ficar mais 40 anos no deserto, escutando os mugidos lá das ovelhas durante, não sei se é mugido que fala, como é que é, balido, né? O balido das ovelhas, durante 40 anos, para ele esquecer tudo que ele tinha aprendido no Egito. E aí então ele viu aquela sarça ardendo no fogo. Sarça arder no fogo devia ser alguma coisa muito comum no deserto, é muito quente. A sarça é um arbusto muito comum lá. Mas aquela sarça ardia, e ardia, e ardia, e não se consumia. E aí Moisés se voltou para lá para ver aquela maravilha. E aí o Senhor falou com eles, né? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ali Deus se revelou a Moisés, como Deus da aliança, como Javé, o Jeová, não sabemos a vocalização certa, né? E ali Moisés perguntou, né? Mas depois que Deus o enviou ao Egito, ele falou: mas quem sou eu para ir lá no Egito? Né? Interessante que Moisés disse: quem sou eu? Eu não dou conta. Né? E aí ele perguntou: quando eu chegar lá no Egito, como é que eu vou falar com os filhos de Israel? Que quem me enviou? E aí Deus falou com ele: você vai dizer assim: eu sou, me enviou a vós outros, porque eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, veja, é interessante. Moisés disse: quem sou eu? E o Senhor disse: eu sou. Vai lá. E depois Moisés ainda argumentou tantas coisas, mas veja como que Deus se revelou de uma forma tão maravilhosa. E agora Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? E aí o Simão, né? Pedro, respondeu assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E é muito interessante, né? Jesus ficou surpreso com aquela resposta de Pedro e disse para ele, surpreso acho que o Senhor não surpreende, mas ele viu que o Pai tinha revelado, né? Pedro disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem revelou. Ninguém pode descobrir quem é Jesus pensando, estudando. Não tem jeito, né? Foi meu Pai que revelou isso para você. Agora é interessante a revelação. Veja que foi uma revelação. Jesus disse, isso é uma revelação. O Pai revelou para você, né? Agora veja, qual que era a pergunta inicial? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E qual foi a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebem o que o Espírito Santo está nos dizendo? O Filho do Homem é o Filho do Deus vivo. O Verbo de Deus que se fez carne. Deus no meio dos homens. Deus entrou na criação. O Verbo de Deus. Então, o Filho do Homem, aquele que Deus havia prometido, que durante gerações e gerações, como o Evangelho de Mateus começa nos dizendo, 14, mais 14, mais 14, algumas que tinham a ver com a casa de Acabe, ele joga fora, com a Jezabel, mas ele mostra, não havia ainda aquela promessa de Deus cumprida, né? Como Deus tinha dito à mulher lá no jardim, né? Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Então ele diz, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. E aí Jesus disse, olha, não é carne e sangue quem revelou isso. Isso é uma revelação do Pai. E se é uma revelação do Pai, nós sabemos que isso é um mistério. O mistério do Pai, Cristo. O Filho do Deus vivo. Isso é o mistério do Pai. Alguma coisa que esteve oculta dos séculos, né? Mas agora foi plenamente revelada. E foi o Pai que deu aquela revelação. E isso é alguma coisa muito maravilhosa. Por isso Jesus disse que ele era bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne e sangue quem revelou isso para você. Foi o meu Pai que está nos céus. Cristo é a revelação do Pai. É aquilo que tem no coração do Pai, o seu Filho amado, eternidade, 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 juntos. O Deus que se revelou como eu sou. Agora, o Filho do homem é o Filho do Deus vivo. A vida de Deus, agora revelada. O Filho do homem, aquilo que João disse, eu vi a vida. Eu contemplei a vida, eu peguei na vida. A vida foi manifestada. O Filho do homem é o Filho de Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Veja, quando Deus criou o homem, Deus sempre tem, Deus nunca muda, né? Deus tem um propósito eterno, que nós falamos sobre ele ontem. Um eterno propósito em Cristo Jesus. E aí vocês veem que Deus colocou o homem no jardim, não é? E ali no meio do jardim tinha a árvore da vida. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, essa é a obra da criação, né? Formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Qual vida, né? A vida da criação. O homem recebeu a vida. E o homem tornou-se alma vivente, alma que vive. E ali todo final de dia Deus ia conversar com o homem, né? Tinha comunhão com o homem. Até que aquele dia o homem se escondeu de Deus.
no dia que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus tinha dito, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós dissemos no sábado, né, que a ênfase de Deus sempre é positiva. Deus diz, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja a questão da vida. O propósito de Deus é que o homem tenha dentro de si a vida eterna, a vida não criada, a vida do próprio Deus. E por isso Deus, Ele quer ser um com a igreja, compartilhar esta vida. O Filho do homem é o Filho de Deus. E agora então, ele está dizendo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela vida de Deus sendo manifestada. Então veja, isso é alguma coisa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Agora, quando Jesus perguntou isso aos discípulos, como nós dissemos, ele estava lá em Cesareia de Filipe. Provavelmente perto daquela rocha enorme que tem lá, fendida, com as águas passando por dentro. Né? E esse Rio Jordão lá em Israel, não sei se todos os irmãos sabem, é o único rio perene, né? Em Israel é o Rio Jordão. E ali então, aquela vida, né, depende daquele rio, ao longo de toda o vale do Jordão ali que vai descendo. E aí depois que Jesus falou aquela revelação do Pai, o mistério do Pai, Cristo, aí ele disse assim, também eu te digo. Veja, Deus Pai revelou a vida, Cristo, o Filho do Deus, o Filho do homem, que deixou a sua glória, se encarnou, se fez carne, é o Filho de Deus. Isso é alguma coisa que está no coração do Pai, em toda a eternidade. Agora, o Filho, Deus Filho, ele diz assim, eu também te digo. Então veja, ele tinha dito que o Pai tinha feito uma grande revelação. Não foi carne e sangue. Ninguém pode descobrir quem é Jesus, quem é o Filho do homem, se Deus não der revelação. Mas aí Jesus, o Deus Filho, disse, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, eu, Deus, Filho, edificarei a minha igreja. Nós também somos bem-aventurados, né? Porque ouvimos o Filho de Deus dizendo isso, né? Pedro recebeu uma bem-aventurança porque o Pai revelou para ele Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu te digo que tu és Pedro, né? Na verdade, claro que tem muita, ao longo da história, confusão em cima disso que o Senhor falou, mas a palavra é muito clara, inclusive até tu és Petros e sobre esta pedra. Tu és uma pedrinha. Né? Nós somos homens. Pedrinha. E é interessante quando Jesus conheceu Pedro, não sei se todos os irmãos sabem, lá no começo do Evangelho de João, né? Primeiro a encontrar com o Senhor foi André, né? Irmão de Simão Pedro, né? Eles provavelmente eram discípulos de João Batista, né? E certa vez, né, eles estavam com João e o Senhor passou, né, nas encostas e João disse, eis o Cordeiro de Deus. Contemplem o Cordeiro de Deus. Né? Sendo que quando Jesus foi batizado, né, e João então teve aquela revelação que Deus lhe havia dado, que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito e nele permanecer, esse era o Messias, o Filho de Deus. E aí João disse, eis o Cordeiro de Deus,
No dia anterior ele tinha dito, porque tira o pecado do mundo. E aí André e provavelmente João, não sabemos quem era o outro, mas provavelmente João, foram atrás de Jesus, né? E o Senhor perguntou o que eles queriam. Olha, onde que o Senhor pousa? Né? E aí o Senhor disse, vem cá para vocês verem. E aí eles passaram o dia inteiro com Jesus. Pensou um dia inteiro com Jesus? E aí eles ficaram maravilhados. E aí André foi correndo buscar a Simão. Foi correndo buscar a Simão. Achamos o Messias. Vamos lá para você ver. E aí chegou o Simão. E aí Jesus olhou para ele. Quando Jesus olha para nós assim, a nossa vida nunca mais é a mesma, não é verdade? E aí ele olhou para o Simão e disse, você é o Simão, mas você será Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja, tu és Pedro. Tu és Pedro. Eu vou fazer uma obra em você. Eu vou mudar você de Simão para Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, e lá tem aquela rocha enorme, eu mesmo, edificarei a minha igreja. A igreja é minha. E eu vou edificar. Então veja, Cristo é o mistério do Pai. E agora o Filho diz, a minha igreja, que é outro mistério, tremendo mistério. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí quando o apóstolo Pedro, né, já estava idoso, né, os livros que ele escreveu, né, já lá perto do final dos anos 70, né, as suas cartas, né, então certamente, né, aquilo que ele ouviu de Jesus, o que ele viu lá no Monte da Transfiguração, tantas coisas, né, e ele então escreve para nós, vamos ler lá na primeira carta de Pedro, né, o que ele disse. O capítulo 2. Verso 2. Ele escreveu assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Agora ele diz, vós também, quais pedras vivas, sois edificados, como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja, vocês agora também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então veja, Pedro, ele percebeu tudo aquilo que o Senhor tinha falado com ele ao longo de todos aqueles anos, né? Ele diz aqui na segunda carta, né? No verso 17, né? De uma experiência que ele teve, né? Quando ele diz assim, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, lá no Monte da Transfiguração.
E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Então veja, Pedro, voltando lá em Mateus, ele, talvez na hora lá, ele não tenha entendido tudo aquilo que Jesus disse para ele. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas quando ele escreve aquelas cartas, quando ele lembra o que ele viu da glória do Senhor lá no monte, certamente ele pôde escrever: vocês agora, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então ele disse: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja é dele. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O lugar dos mortos, a morte, a separação em relação a Deus, não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. E ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então veja, essa foi a conversa do Senhor com os discípulos lá. E veja que maravilha, né, aquilo que o Senhor revelou para eles ali. Né? E quando isso aconteceu, né, você veja que depois, né, logo depois aqui, eles subiram no monte, né, o capítulo 17, e ali a glória do Senhor foi manifestada. Né? As vestes do Senhor se transfiguraram, o seu rosto resplandeceu mais que o sol. Né? E o Pedro falou: vamos fazer aqui uma tenda, vamos ficar aqui. Né? Mas ali, de alguma forma, você veja que a humanidade do Senhor estava perfeita, foi manifestada. E ali o Senhor podia ir para a glória, de onde ele sempre esteve, como ele orou lá em João 17. Mas nós sabemos que dali ele desceu o monte, depois subiu o outro monte, o Monte Calvário. Né? E aí você vê que logo depois dessa revelação do mistério de Deus Pai, do mistério de Deus Filho, o que o Senhor falou para os discípulos? Sobre a cruz. Ele disse para eles: olha, desde então, ou seja, depois do mistério revelado, ele falou: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. O Senhor, desde então, desde que ele falou nesses mistérios, ele começou a falar sobre o Calvário, sobre a cruz, sobre a sua morte, sobre como que era necessário ele ir a Jerusalém, padecer muitas coisas. Né? E veja que quando então ele desceu aí desse monte da transfiguração e começou a caminhar para Jerusalém, tem um evangelho, acho que é o de Lucas, que diz que na face do Senhor, não apenas resoluto, as pessoas olhavam para ele, sabiam que ele estava indo para Jerusalém. Né? Ele procurou pousada ou acolhimento, né, numa aldeia. Né? E os samaritanos olharam para ele: não, você está indo para Jerusalém. Você está com cara de quem vai para Jerusalém. Ele disse: é necessário que eu vá para Jerusalém. Começou a falar sobre a cruz. E o mesmo Pedro, que pouco antes aqui, Jesus tinha dito: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai. O mesmo Pedro, veja como que nós somos. Né? Ele levou Jesus à parte, quando Jesus começou a falar sobre o Calvário, sobre a cruz, e começou a repreendê-lo. Repreendeu o Senhor. Dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. De modo nenhum vai acontecer isso com o Senhor.
modo nenhum. Mas será que nós podemos ter a edificação da igreja, a própria existência, a própria realidade da igreja sem a cruz? Veja, o filho do homem é o filho de Deus. Deus se fez homem. E agora como que o homem vai se unir a Deus, vai se voltar para Deus? É necessário que eu vá a Jerusalém, que eu padeça muitas coisas, que eu seja crucificado, que eu ressuscite, para que esse propósito se cumpra. E Pedro diz, não vai acontecer isso. Tenha compaixão de ti, Senhor. E o que Jesus disse a Pedro? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas de Deus. Veja, a igreja, Cristo, Deus vivo, a vida de Deus derramada, é coisa de Deus. Nós não podemos entrar com as nossas ideias em nenhum desses aspectos. Nenhum. Para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo. Não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas nas que são dos homens. E logo em seguida o Senhor falou sobre quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então veja, é uma revelação muito grande, que aquela conversa que aconteceu ali na Cesareia de Filipe, embaixo daquela rocha, né? E veja que é ali que o Jordão nasce, ali está a fonte. Como ele disse também, Pedro escrevendo, para a gente ter as coisas puras, genuínas, né? Então veja, nós não podemos entrar com ideias de homens no que se refere à revelação dos mistérios de Deus. Cristo, Filho do Deus vivo, e a minha igreja, que o Hades não prevalecerá contra ela, e que o reino de Deus será aberto, será manifestado. Essa é uma revelação tremenda sobre a realidade da igreja. Do que é a igreja? No coração de Deus. O mistério de Deus Filho. Aquilo que esteve oculto dos séculos, mas que agora foi revelado. É o mistério revelado. Agora veja, o Filho de Deus é o Filho do homem. Deus estava entre os homens. A vida de Deus, que João disse que viu, que ela foi manifestada, né? E ele escreve isso para que nós possamos ter comunhão com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então veja, essa vida agora, que ele disse que era necessário que ele fosse lá no Calvário, onde aquela vida foi derramada, o seu sangue foi derramado. E agora nós cremos no Senhor, nós cremos que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós já confessamos com a nossa boca, crendo no nosso coração, que Ele ressuscitou dos mortos. Nós cremos que isso era necessário, que foi assim que nós nascemos de novo, que nós recebemos essa vida, que essa vida hoje é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Mas tu és Pedro, tu és Pedrinha. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, como uma casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E nós sabemos que o que é aceitável a Deus? É a vida do seu filho. É o seu filho. E ela é a nossa vida hoje. E é por isso que ele vai edificar a igreja. Ele vai edificar. Como ele vai edificar? Pelo seu Espírito Santo, pelos apóstolos, pelos profetas.
pelo funcionar de cada membro do corpo, como nós lemos ontem. Nós somos muitos membros, mas um só corpo. E essa realidade, né, da edificação da igreja, do corpo de Cristo, vai se tornando cada vez mais clara. Mas veja, lá na fonte, né, lá na origem, naquele mistério revelado, que não tem coisa de homem, mas coisas de Deus. Como eu disse, você não cogita nas coisas de Deus, você está cogitando nas coisas dos homens. Então, essa é a realidade da igreja, né? Da igreja do Deus vivo, que ele comprou com o seu próprio sangue. E agora então, se o Filho do homem é o Filho de Deus, né? Então veja, Deus se fez homem. Como homem, ele derramou a sua vida, ele foi obediente, ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, como servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Soberanamente lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. E nós somos os que confessamos que ele é o Senhor. A vida dele é a nossa vida. Então veja, como o Filho do homem é o Filho de Deus, agora nós somos homem, nós somos pedrinha. Tu és Pedro, né? E sobre esta rocha. Você era o Simão, mas você será o Pedro. E esse Pedro é uma pedrinha agora. E essa pedrinha, eu vou edificar ela, a minha igreja. Eu vou fazer a minha igreja. Eu vou pegar a minha vida, que está dentro dessas pedrinhas, e manifestar a vida do meu filho em todo o universo, em toda a criação. E o reino de Deus alcançará tudo de novo, como diz lá em Coríntios 15. Então veja, essa é a vida que nós temos hoje. É a vida que nós comungamos, por isso nós estamos aqui juntos, né? Porque a vida do Senhor é a nossa vida. E ele então, agora vai, através da sua igreja, manifestar Cristo. Essa é a realidade. A igreja é o Cristo corporativo, mas é Cristo também, né? É a mesma realidade. E é esse o propósito de Deus. Como Deus é amor, agora então esse mistério, né? Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem é o Filho de Deus. Agora a igreja, essas pedrinhas, vão ser incluídas nessa única realidade, que é Deus mesmo, Ele mesmo. E aí aquele propósito, né, que lá no jardim da vida está dentro do homem. Agora é uma realidade. Por isso diz, amados, agora nós somos filhos de Deus. Desde que grande amor nos tem concedido o Pai. Que sejamos chamados os filhos de Deus. E nós o somos. Nós somos os filhos de Deus. Mas nós éramos os homens, agora nós somos os filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós o veremos. E todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica como Ele é puro. Então veja, isso é alguma coisa que, assim como a revelação era essencial para que Pedro pudesse fazer aquela afirmativa, né? Então veja, hoje nós também precisamos dessa revelação, dessa obra do Espírito Santo em nós, né? Para que Cristo seja formado em nós, como o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos, né? Filhinhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, né?
A glória de Deus, o ser de Deus. Deus é amor, né? Então veja, esta é a obra de Deus, é manifestar a vida do seu Filho em toda a criação, trazendo todo o universo, né, de volta para o governo de Deus. Né? E veja, então, quando a vida do Filho de Deus estiver expressada plenamente na igreja, quando o Senhor restaurar todas as coisas, então vai se cumprir aquilo que está lá em Coríntios, né, 15, quando ele fala da restauração de todas as coisas. Né? A expressão da vida de Deus em toda a sua criação, em todo o universo. Então veja, Deus fez a obra da criação e agora a obra da edificação, para que tudo isso se complete. Né? Então eu queria refletir com vocês um pouco sobre isso e falar um pouco sobre essa igreja, né? Que é o ajuntamento dos santos. Né? Então, intervalo rápido, depois a gente volta, não é isso? Vamos